Salve Maria Santíssima. Sobre o purgatório, a gente pode encontrar evidências claras nas Sagradas Escrituras, também na Sagrada Tradição, e o próprio Catecismo vai falar bem sobre o purgatório, bem explicado, né? Os concílios ecumênicos vão falar sobre o purgatório. A tradição dos cristãos, ou seja, dos primeiros séculos, fala sobre o purgatório. E também as revelações privadas e vários argumentos teológicos depõem a favor da existência do purgatório. Tudo isso e muito mais, né? E algo que deve ser refletido por nós é que há um dever de caridade nosso em rezar pelas almas do purgatório. Às vezes a gente até acredita que existe purgatório, mas a nossa vivência, a nossa postura é como se fôssemos incrédulos, né? Não rezamos por um tio que faleceu, por um primo, por um conhecido, por um amigo, pelo pai ou pela mãe. A gente até chora, faz homenagens e lamenta, sente saudade. Mas o principal, que é as orações, a gente acaba sendo negligente. Ou seja, aplicar a Santa Missa em favor das almas do purgatório, em especial dos entes queridos mais próximos, isso de forma frequente, né? E também fazer as nossas orações, a comunhão pelas almas, o Santo Terço, o Santo Rosário, o ofício, o jejum, a esmola, a penitência, tudo isso pedindo pelas almas do purgatório. Elas precisam da nossa ajuda. Deus, Ele quer que nós sejamos atentos às necessidades de oração das almas que estão no purgatório. São Francisco de Sales, ele já falava que tinha medo das pessoas que canonizavam os outros em vida, porque assim fazendo é um sinal que a pessoa vai negligenciar a oração por tal pessoa. Então os santos eram muito concretos, né? Santa Teresa de Ávila, por exemplo, no livro Fundações, ela pede que após o falecimento dela, as irmãs rezem pela alma dela, rezem bastante. E vários outros santos, como São Francisco de Assis, dizia que queria o último lugar no purgatório. Então eles não se achavam, de modo algum, santos a ponto de ir direto para o céu. E vários relatos de revelação privada, que você não é obrigado a acreditar, nem eu, ninguém, né? Mas que são um grande tesouro, que várias revelações privadas estão nessa unidade, né? Que pessoas muito tidas como muito santas, muito mesmo, penitentes, orantes, caridosas, muito virtuosas, estavam ainda ali no purgatório. Então é preciso a gente ter muita atenção. Às vezes a gente vê essa atitude de pensar assim, eu não cometi um pecado mortal, então não devo me preocupar. Nós não sabemos a seriedade do que é a santidade de Deus, a seriedade da salvação. Por isso, o menor pecado, o pecado mais leve que seja, nós devemos fugir desse pecado e pedir a Deus a graça de ter uma repugnância, nojo, detestar o pecado. Quanto mais nós detestamos o pecado, mais nós vamos amar a santidade, mais nós vamos nos abrir à santidade. Por isso, óbvio que há diferença entre o pecado mortal, entre os pecados mortais há diferença entre eles, e mais óbvio ainda que existe a diferença entre o pecado mortal e o pecado venial. No entanto, devemos fugir de ambos. Não devemos mergulhar nos pecados veniais, né? Abrindo o nosso coração à dureza, à mornidão de modo algum. São Pio XII vai dizer o seguinte, que
O maior pecado de hoje é que os homens perderam o sentido do pecado. Nos dias de hoje se pensa de forma muito errada acerca disso, né? Ou seja, as pessoas, por exemplo, vê alguém cometendo um pecado e porque esse pecado se torna comum, porque todos repetem, todos praticam, a pessoa, isso não é tão grave, porque todo mundo está fazendo. Se todo mundo vive junto, a maioria, então não é tão grave. Se todo mundo falta a missa ao domingo, então não é tão grave. Se todo mundo engana quando vai dar um troco, recebe errado e não devolve, não é tão errado. Nós vamos dando desculpas para os nossos pecados porque eles são cometidos de forma corriqueira por muitas pessoas. Eu até brinco às vezes, brinco, mas de forma trazendo uma mensagem séria, né? Que ninguém queira ir de avião para o inferno, ou de topique ou de ônibus, no sentido que, porque 50 pessoas entraram no ônibus na direção errada, eu vou entrar também. Eu quero chegar em determinado local, aí porque outras pessoas entraram no ônibus indo para a direção errada, eu vou entrar? Óbvio que não. São João de Ávila, falando sobre o pecado venial, né? Ele vai comparar com as pequenas dores, os pequenos incômodos, as pequenas enfermidades no corpo. Ele vai tipo dizer, né? Imagina uma pessoa com dor de dente, ao mesmo tempo com dor de cabeça, dor nas pernas, dores nas costas, dores nos ouvidos, dores na barriga. Imagina tudo isso junto. Dor de cabeça, dor de dente, dor de barriga, dores nas pernas, dores nas costas. Então são pequenas enfermidades, mas que vão debilitar a pessoa, porque são muitas de uma vez só, né? Às vezes nós temos pequenos problemas de saúde, tipo colesterol, pressão alta, um pouco mais sério, diabetes, né? Até a própria pressão alta. Esses são problemas que, de forma individual, é fácil, entre aspas, tratar. Mas imagina uma pessoa que tem vários desses problemas juntos. Colesterol, diabetes, pressão alta, gordura no fígado e vários outros problemas a mais, né? Então tudo isso junto debilita a pessoa. Não é só uma doença grave que debilita, mas essas pequenas coisas vão debilitando. Por exemplo, né, eu tenho hérnia de disco, 3 hérnias. Tenho uma hérnia de hiato aqui. Tenho problemas de gastrite crônica e outras coisas mais. Tenho problema de enxaqueca. Às vezes dores na perna e no joelho. Então tudo isso junto vai debilitando a pessoa. Ela cuida de uma coisa, tem que ter cuidado para essa coisa que está sendo cuidada não atingir a outra. Assim são os muitos pecados veniais deliberados. Não é porque a pessoa não pecou mortalmente que ela deve ficar deitada em berço esplêndido, né? Isso é uma má compreensão do que é o pecado, do que é a santidade de Deus, do que é o purgatório, do que é a confissão, do que é o combate espiritual. A gente precisa estar muito atento a tudo isso, porque às vezes nós agimos de forma muito infantil quando se trata da vida espiritual. É uma matemática, né? Eu vou me vigiar somente em relação ao pecado mortal. Mas você é negligente, sem vigilância, quando for se tratar de pecados veniais. Não, isso é um pensamento tolo. É uma armadilha do demônio para conosco. Então tenhamos esse cuidado. E o que eu falava no início, né? Devemos ter uma profunda caridade, um profundo amor, uma profunda atenção, uma profunda compaixão pelas almas do purgatório. Sejam eles os nossos parentes, mais ainda o nosso dever, né? Em especial se for um pai, se for uma mãe, se for um irmão, um avô, uma avó, tio, parentes próximos, mas também por aqueles que foram nossos amigos e devemos rezar também, aqueles que nós conhecemos, que nos evangelizaram, sei lá, um padre que nos batizou, né? Um bispo que nos crismou e pode não estar mais conosco, rezar também por eles. Essa gratidão, esse desejo de unidade, esse desejo da comunhão dos santos. Então, um abraço, salve Maria, perseveremos na fé. Compartilhe, divulgue o canal, deixe seus comentários. Um abraço para todos.